A cada período nós temos uma paraxá dupla, né, onde nós acabamos lendo, né, aprendendo sobre dois momentos. E aqui, neste Shabat, nós estudamos dois momentos, Vayachel Pekudei, duas parashot que trazem justamente o momento pré-construção do tabernáculo e a Vayachel, né, e o momento pós-construção do tabernáculo Pekudei. Agora, a Parashá Vayachel, ela começa com a narrativa de Moshe descendo imediatamente do Monte Sinai e reunindo, congregando o povo de Israel, reunindo toda a congregação justamente para passar as novas diretrizes, dentre estas, a construção do tabernáculo. Eu gostaria da colaboração do Minian e de você que está em casa, justamente para compreendermos qual era o objetivo do tabernáculo. Na tua opinião, pelo que você leu, pelo que você aprendeu, qual era o objetivo do levantamento do tabernáculo, do Mishkan, no meio do povo de Israel? Gostaria que o Minian começasse, então, participando e trazendo aí a sua visão rapidamente do o que você compreende sobre o tabernáculo. Para que ele serviria? Todos os povos daquela época, Shabbat Shalom a todos, tinham o seu santuário. E no seu santuário tinham diversos deuses, diversos objetos. Diz o escritor que em cada rua de Roma, por exemplo, existia um deus. Em cada casa tinha um deus que identificava aquela casa. Então, não podia ficar sem ter um tabernáculo onde o Eterno habitaria, para que o povo visse que o Eterno estava ali. Para eles não era suficiente a coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia sobre o tabernáculo, sobre eles, né? Mas eles queriam a construção do tabernáculo. Então, a finalidade do tabernáculo era Deus habitar no meio deles, para que eles pudessem crer mesmo no Eterno. Mais alguém, por gentileza? Como que é o nome hebraico? Aaron. Então, Aaron falará conosco. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Assim, como o povo hebreu acabou pecando, né, fazendo bezerro de ouro, que eles não tinham uma coisa concreta para estar vendo ali. E quando Deus deu a segunda chance, lhe dando a Torá pela segunda vez, Ele ordenou que Moisés fizesse, né, o tabernáculo, para que o povo tivesse uma coisa concreta, para que visse, né, olhando ali, né, visse o tabernáculo pronto, e assim eles estavam vendo concretamente a presença do Eterno ali. Então, na minha visão, o tabernáculo foi colocado para o povo israelense justamente para que eles tivessem a presença de Hashem ali junto com eles. Muito bem, muito bem. Yaakov? Então, a necessidade do ser humano em geral sempre foi de algo concreto. Então, Deus, ele se comunicava com o povo de uma maneira concreta, palpável, para que o povo pudesse entender aquilo que era passado. Então, o ser humano, ele sempre teve essa necessidade, né, para entender a linguagem. Então, Deus, ele de uma forma concreta, por isso que ele deu a chance de poder construir o tabernáculo, para que o povo pudesse entender que Deus estava presente. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer esse comentário? Muito bem, se você quiser, levanta a mão e nós vamos passar o microfone para você. O Marivaldo, ele também comenta, né?
aliás, a Cleir, ou Cleir Sampaio, o tabernáculo seria um lugar santo, puro, onde o Eterno faria contato pessoalmente com a matéria humana, na pessoa do sacerdote. Ok, então, vamos seguindo. Então, chegamos nesse momento de construção, né? Mas Moshe reuniu o povo antes para fazer esse anúncio. E ele começa justamente anunciando, curiosamente, sobre o Shabat, né? Ele traz ali a informação de que o Shabat não poderia ser suplantado pela construção do Mishkan, que era morada, afinal de contas, seria a morada do Todo-Poderoso, né? Então, nós poderíamos interpretar facilmente que, para construir a morada do Eterno, nós a construiríamos, inclusive, no Shabat. Mas, justamente, essa passagem rápida, onde Moshe lembra o povo sobre o Shabat, ela nos traz a seguinte questão. Por mais que nós estejamos envolvidos em algo muito importante, e hoje em dia é impossível nós termos algo tão importante, ou realizarmos um feito tão importante quanto a construção do tabernáculo, por mais que estivéssemos envolvidos nisso, nós deveríamos parar e observar o Shabat conforme o Eterno nos havia entregue. Então, esse paralelo de uma grande obra, uma obra braçal, um trabalho de engenharia, a construção de uma casa, a casa sagrada, ela não suplantaria o nosso dia de descanso, o dia em que nós nos concentraríamos para estudarmos, para descansarmos e para honrarmos o descanso que o Eterno nos deu. Então, esse paralelo que nos traz a Paraxá, essa abertura da Paraxá, ela nos lembra de algo muito importante, porque quando nós nos envolvemos nos nossos afazeres, nos nossos projetos, nós nos empolgamos, né? Quando Moisés entregou as diretrizes da construção do tabernáculo para o povo de Israel, o povo se encheu de alegria. Por quê? Porque o povo entendeu que tinha sido perdoado pela construção do bezerro de ouro, pela adoração, pelo episódio triste da adoração ao bezerro de ouro, que nós já estudamos nas parashot anteriores. Mas aqui era o momento em que isso estava se consolidando, esse perdão em definitivo, ele estava acontecendo através desta morada, onde também Deus compreendeu que o povo precisava, Deus entendeu as suas criaturas e compreendeu que nós precisávamos de algo físico para entendermos a sua manifestação, para convivermos com a sua presença. O povo, ao mesmo tempo que tinha uma espiritualidade elevada, mas ela não era elevada o suficiente, assim como Moshe o tinha, a ponto do povo poder se relacionar com a presença divina no tete-a-tete, né, de forma pessoal. Precisava de um receptáculo, precisava de uma resistência para tamanho poder. E aí, envolvidos nisso, poderíamos facilmente, e isso acontece nos dias de hoje na sua vida, muitas vezes você começa uma atividade e esquece do Shabat, né? A semana passa muito rápido, principalmente se você gosta do que você está fazendo. Se você gosta do seu trabalho, o dia passa rápido, a semana passa rápido, o mês passa rápido, e se você está ganhando dinheiro, se você está contente, passa mais rápido ainda, e nós facilmente podemos nos esquecer do sagrado, daquilo que nos mantém em pé. O Shabat, ele é uma ligação direta que nós temos com o Criador. É uma ilha, né, como nós sempre dizemos aqui, é uma ilha que concede a nós um espaço
uma bolha, um pequeno universo, onde nós estamos frente a frente com o Criador. Tanto é que o Shabat continua existindo, o tabernáculo não mais, nem o primeiro e nem o segundo templo, mas o Shabat continua em pé, essa instituição Shabat. É perpétua. O Shabat é perpétuo. A ligação que nós temos com Hashem, ela é perpétua. Ela não termina nunca. Agora, veja, o Eterno exige tantas coisas de nós, mas é um dia apenas da nossa existência é que nós nos concentramos e voltamos totalmente a Ele. Nos demais dias da semana, nós vamos incluindo Hashem, né, nos momentos que nós separamos. Vou fazer agora o Shaharit na minha casa. Muitas pessoas não fazem, não têm tempo, né? Vou rezar à tarde, vou rezar à noite, mas o Shabat é o dia todo em que nós nos concentramos. E mesmo assim, é um dia de deleite. Não é um dia de reza, onde nós nos ajoelhamos e ficamos rezando 24 horas. Não, é um dia de deleite, onde nós comemos o melhor prato, onde nós vestimos a melhor roupa. O Shabat não é para Deus, o Shabat é para nós nos conectarmos com Ele de uma forma mais elevada. Ok, então Moisés lembra ao povo justamente desse momento importante. Não esqueçam do Shabat. E aí passa as regras de Shabat de uma forma mais ampla. Ali são apresentadas as 39 proibições, né, de se fazer no Shabat. E aí nós seguimos justamente para o momento da construção. E aí eu penso aqui um dado interessante, que é a minuciosidade que isso é disposto para nós. Cada detalhe, porque nós poderíamos ter uma paraxá bem resumida, né? O texto ele poderia ser resumido. Então ordenou Deus que construíssem um tabernáculo, uma casa grande, bonita, para que ele habitasse nela. Nós já compreenderíamos, né, facilmente o que aconteceu ali. Mas não, ele entrega detalhes. Então, quando você está lendo a Torá, eu não sei vocês, mas eu tenho uma mente bastante fértil e imaginária, e quando a gente começa a ler os detalhes, eu começo a imaginar cada peça. Minuciosidade. E ele fez questão de deixar escrito para nós exatamente como foi feito, de forma literal. Não está aberto a interpretações. É aquilo e ponto. É uma haste de tantos metros de largura por tantos metros de comprimento. É o tecido que foi... Como que chama a fabricação de tecido? Que foi confeccionado com pelo de tal animal. Aí eu tenho na minha versão aqui, que é muito interessante, é uma versão estendida. Eu quero fazer uma observação, abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, porque é o seguinte, existem 2 Torás. Aí você pode, meu Deus, mas só tem uma aqui. Ok, existe 2 Torás. A Torá escrita, que é essa que nós temos aqui, que é essa que se traduz aqui, né, no seu livro, e nós temos a Torá oral. A Torá oral é que foi passada de pai para filho, de mestre para aluno, e essa Torá oral, ela complementa a Torá escrita. Ok? Então, nós temos algumas versões que trazem as duas. Essa aqui, ó. Eu sempre faço questão de falar dessa versão. Essa versão traz as 2 interpretações. Ela traz a Torá escrita e já a Torá oral complementando algumas informações importantes. E ela nos traz aqui justamente os comentários a respeito dessa construção, né? Uma coisa importante que nós analisamos aqui são essas minuciosidades, os detalhes. Aí você pode dizer, puxa, mas por que tudo isso? O Eterno poderia estalar os dedos ou, de uma forma verbal, dizer, construa-se, assim como Ele fez a terra, assim como Ele nos fez.
não existe nada mais complexo do que a nossa própria existência, o funcionamento do nosso corpo. É muito mais complexo do que a construção do próprio Mishkan. Nós somos uma máquina perfeita. Mas veja que a presença divina, o desejo divino, ele mora nos detalhes. A riqueza, o que torna aquilo apto para o uso espiritual, para receber a presença divina, são os detalhes, quando os detalhes são respeitados. Então, o que nós podemos compreender? Que não há como nós tratarmos as coisas sagradas de maneira generalizada, de maneira superficial. A riqueza está nos detalhes, por isso que algo muito detalhado, algo que foi feito de forma minuciosa, custa muito caro. Né? Se você for comprar um sapato, se for um sapato liso, ele custa X. Se for um sapato de couro trabalhado, que é o que a maioria das pessoas gostam, ele vai custar Y. Ele vai custar mais caro. Às vezes 10 vezes mais caro. Porque aí entra a forma com que ele foi feito, se foi feito à mão, o tipo do couro, os entalhes, os desenhos, a cor, a forma com que ele foi tingido, e tudo isso se aplicava aqui na construção do Mishkan. Aí, nós temos aqui um comentário sobre Betzalel e Aholiav. Eu quero começar falando sobre pessoas, porque tudo é composto e realizado por pessoas. Quando nós fomos criados, nós não fomos criados para observar e ficar olhando os animais no jardim. Nós não fomos feitos para apenas apreciarmos a criação divina. Nós fomos criados para sermos parte do empreendimento divino. Nós seríamos os gerentes de Deus nesse empreendimento que foi a criação e que é a nossa existência nesse mundo. Nós somos os gerentes, nós gerenciamos. Então tem aquele gerente que cuida de pessoas, tem aquele que cuida de animais, tem aquele que cuida dos alimentos, tem aquele que preserva as florestas, tem aquele que administra o povo. Nós fomos colocados aqui para trabalharmos. Ou seja, não há sentido nesse mundo terreno em que nós vivemos sem a presença humana, sem as pessoas. Esta sinagoga não seria uma sinagoga se vocês não estivessem aqui congregados e realizando os serviços públicos, os serviços sagrados. Ou seja, o empreendimento divino no qual nós somos sócios, ele serve para nos unir num objetivo. Aqui, nesse caso, o objetivo era a construção da morada divina. Mas, depois disso, nós construímos muitas outras coisas, boas e ruins, inclusive. No começo da criação, assim que o homem pecou e foi colocado para fora do jardim, nós construímos a Torre de Babel. E, entre aspas, sem a presença divina, sem o aval, sem a chancela de Deus, nós construímos a Torre de Babel e fomos confundidos, nossas línguas foram confundidas, porque nós estávamos atingindo um objetivo, não da construção, mas de afastamento de Deus. Isso não é bom para nós. Quando nós nos afastamos de Deus, nós construímos coisas ruins, coisas horríveis.
Aí nós vemos as construções das bombas, das armas químicas, daquilo que destrói o mundo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós temos ideias brilhantes, mas extremamente destrutivas. Então, a presença divina, ela traz um equilíbrio. Por quê? Porque nós temos um código de ética, um código de vida e de desenvolvimento que é a Torá. Quando nós deixamos esse código, o caminho é um caminho tortuoso. Mas, voltando aqui, Moshe reuniu aquela congregação apenas para contar ao povo: olha, Deus me revelou e agora eu estou contando essa ideia para vocês. Não, era para incluir o povo neste novo empreendimento. E aí eu quero pensar mais um detalhe, que era a qualificação. Embora todo o povo tivesse tido a oportunidade de participar de forma financeira, com as suas doações, e as doações foram tão grandes, o coração do povo se encheu tanto de alegria, que eles doaram mais do que era necessário. E aqui tem algumas observações importantes quanto à participação das mulheres, que lá elas não eram obrigadas a doar, mas mesmo assim as mulheres possuem uma elevação espiritual e um coração mais aberto às sensações divinas, que elas doaram muito. E os sábios comentam que no primeiro dia de campanha de Moisés, as doações já foram o suficiente. Os tesoureiros já declararam a Moisés: Moshe, não há mais espaço para doações, chega, precisamos parar. E aí Moisés mandou avisar ao povo que parasse de trazer as suas doações. Ok, então, o primeiro passo da construção era justamente financiar a obra, financiar o empreendimento. Agora notem o seguinte, que o empreendimento, ele não começa com o financiamento. Ele começa com a sua projeção, com o projeto. Então, se você tem dinheiro, não basta ter o dinheiro, você tem que ter um bom projeto, uma boa ideia. Senão, o seu dinheiro não será suficiente, não terá valor, você perderá. Então, começamos com o projeto, com a projeção da morada divina. Aí, vamos agora arrecadar, vamos trazer os financiadores. Encontramos os financiadores rapidamente, em um dia só, todos os recursos estavam ali reunidos, e sobrou. E agora, nós precisávamos de mão de obra. Como eu disse, e como os sábios dizem, o homem, ele é parte desse empreendimento. Ele deveria construir. O Mishkan, o tabernáculo, ele serviria como morada de Deus, mas o seu objetivo era para nos completar. Deus é incorpóreo, não tem início nem fim, não precisa de uma morada. Nós precisamos construir uma morada para poder recebê-lo. Nós precisamos ter uma sinagoga para nos reunirmos e recebermos a presença divina. Mas aí me chamou a atenção justamente a qualificação. Nós precisamos estar qualificados. Você já deve ter ouvido em outras religiões: venha como você estiver. Não interessa se você está qualificado ou não. Assim como estais, venha para adorar. Não. Isso não é uma realidade de Torá. Nós precisamos de pessoas qualificadas para fazerem a obra minuciosa que nos é exigida, que nos é ordenada. E aí aparecem duas figuras que servem de exemplo: Betzalel e Aholiab. Então,
Eu vou ler aqui. Está em Êxodo 35, Passuque 30. Na minha versão aqui vai ser um pouquinho diferente, mas porque nós temos já alguns comentários da Torá oral. Moisés disse aos israelitas: vede, mencionei anteriormente que Deus só permitirá que indivíduos, olha, preste atenção, Deus só permitirá que indivíduos especialmente dotados, sábios de coração, modelem o tabernáculo. Com esse propósito, Deus escolheu pelo nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Dotou-o de espírito divino, de uma sabedoria que o habilita a aprender com os outros e também por si mesmo, inteligência dedutiva, inspiração divina e de talento para todo tipo de obra, para criar desenhos, tecidos e trabalhar em ouro, prata e cobre, e da arte de engastar pedras preciosas e entalhar madeira, e toda a espécie de ofício esmerado. Deu também a ele e a Aholiabe, filho de Samar, da tribo de Dan, aptidão para ensinar. Vamos observar as qualidades aqui descritas. Doutou-os de sabedoria de coração para trabalhar em todos os ofícios do entalhador, do tecelão e do bordador, com lã azul celeste, púrpura e escarlate linho, nos ofícios de todo tipo de artífice e hábil tecelão. Os dois serão encarregados da obra e supervisionarão os oficiais e artesão. Apesar de Betsalel ser da tribo real de Judá e Aholiabe da tribo indistinta de Dan, o que importa é a sua habilidade e não a linhagem. Olha só, olha como era importante a qualificação. Não importa de onde você vem, da casa em que você representa, importa as suas habilidades, aquilo que você tem para oferecer para a obra divina. Assim, o tabernáculo não pertence aos ricos e de alta estirpe, mas não pertence mais do que aos pobres e comuns, embora os ricos tenham, obviamente, podido doar muito mais do que os seus compatriotas menos abastados. Embora você seja mais rico, o seu direito e a sua obrigação é igual a do mais pobre. Mas o rico, aí os sábios destacam, o rico pôde doar mais justamente porque ele foi abençoado com a riqueza. E foi o que proporcionou a construção do Mishkan. Mas vamos nos ater nas habilidades. Então você chegando no serviço sagrado, na composição sinagogal, comunitária, com as mãos vazias, já não é legal. Agora, você chegando com as mãos vazias e sem nenhuma habilidade, ou sem nenhum propósito, você está no lugar errado. Você está servindo de lugar errado, ou eu diria que você não está apto para servir no empreendimento divino. Todos nós temos talentos, todos nós sabemos fazer alguma coisa. Eu já contei aqui a história daquele que não queria fazer nada. Tinha um homem, ele não queria fazer nada. E o vilarejo resolveu então enterrá-lo vivo, pois ele não produzia nada, nem para comer. E resolveram ali, vamos enterrar esse homem vivo, né? Desse jeito ele não pode continuar. E colocaram o homem no caixão e foram levando, fazendo o cortejo. Alguém observou aquilo ali e falou: parem, o que vocês estão fazendo? Não, ele não trabalha, ele não produz, ele não tem habilidade alguma, ele não faz nada. Vamos enterrá-lo vivo, porque aqui tem que fazer alguma coisa. Não enterrem-o, eu darei a ele um saco de arroz, ou um saco de feijão, mas então vocês não precisam enterrá-lo mais. Aí o homem olhou para
para esse viajante, né, para esse homem bondoso, e falou: esse arroz aí é com casca ou sem casca? Aí o homem falou: é com casca. Ah, então pode tocar o meu enterro. Quer dizer, nós não podemos ser esse indivíduo que não servia para nada. É uma palavra dura? É. Mas em alguns momentos das nossas vidas, nós nos pegamos sem serventia alguma. Apenas respiramos, comemos e não vou falar o resto. Mas e aí, você está produzindo o quê? Principalmente quando jovens. São dois momentos das nossas vidas que nós nos pegamos sem objetivos. Na juventude, porque há uma crise de identidade natural, fruto dos hormônios, da criação, de tudo que nós vivemos, dos conflitos internos. E na velhice. Inventaram no Brasil, nessa sociedade moderna, a aposentadoria. Só que não existe um plano de aposentadoria para o que você vai continuar fazendo. A aposentadoria ela é total, é como se você tivesse morrido. Olha, depois que você parar de exercer essa função com determinada idade, então você passará a exercer essa outra. Não, a nossa sociedade não tem esse preparo. Ela simplesmente joga os idosos no moedor de carne, vai fazer sabão com os idosos. E muitas pessoas acabam morrendo porque param de trabalhar, porque não há mais um objetivo na vida. E aí, se eu não tenho o que fazer, eu vou desenvolver uma doença. Aí adoece e morre. E o jovem, ele tem as suas crises, e tamanha é a crise que ele não consegue fazer nada. Vai lavar o carro para o pai. Eu não gosto. Então, vai lavar uma louça para sua mãe. Também não gosto. Vai estudar. Odeio estudar. Não gosto. Vai praticar um esporte. Odeio esportes. Não suporto. E aí a vida moderna, ela inseriu algumas drogas, né? A internet. Eu gosto de ficar vendo vídeo na internet. Que é a mesma coisa que nada. Porque se você não está produzindo, você não é útil. É uma palavra dura? É. Parece que eu sou um chato falando aqui? Parece. Mas quando vocês crescerem e tiverem que trabalhar para se sustentar, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Porque eu fui assim também. Então, vou ler de novo. Êxodo 35. Eu não sei, Shaul, se nessa Torá aí está, o que ela diz aí, mas aqui ela disse: vede, mencionei anteriormente que Deus só permitirá que indivíduos especialmente dotados, sábios de coração, modelem o tabernáculo. Êxodo 35. Aqui no meu é 30. Aqui na minha versão é 30. Ela não tem aí? Tem que ler no microfone. Verso 30. E disse Moisés aos filhos de Israel: vede, chamou o Eterno pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus em ciência e inteligência e em saber para toda obra. Encheu de saber, de habilidade, né? Então, você não entrará no lugar mais santo, no lugar sagrado, sem as suas habilidades, ou seja, sem ter algo a oferecer. Aí você fala assim: não, mas eu já nos dias de hoje, né, eu já dou o meu dízimo, eu já devolvo, né, o dízimo. Eu nunca falhei com os meus dízimos, com a minha tzedakah, eu ajudo o pobre, né?
eu faço tzedaká para a sinagoga, eu ajudo as pessoas na rua, né? Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos colocar as nossas habilidades à disposição. Então, se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, corra, estude, se aperfeiçoe para que você possa colocar isso para trabalhar em prol desse empreendimento divino. Se você está se pegando na sua vida sem serventia, ainda há tempo. Enquanto você estiver vivo, você pode mudar a sua vida. E aí, é óbvio que isso não serve apenas para o aspecto religioso, espiritual, isso também serve para a sua vida, para o seu cotidiano, porque nós somos os nossos resultados. Então, se você não dá resultados para você mesmo, você será capaz de produzir resultados para o que é sagrado? Não. Se você não produz riqueza para você, você terá como gerar riqueza para o empreendimento divino? Então, mais uma vez, tudo está nas nossas mãos. Tudo depende de nós, depende de nos levantarmos de manhã e decidirmos o que nós faremos de nossas vidas. Ninguém vive de graça. Ninguém vive de graça. A construção do Mishkan, ela poderia se dar de forma automatizada, né, como um grande milagre, assim como foi a abertura do Mar Vermelho. Estenda a vara e o mar se abrirá, eu abrirei as águas, eu dividirei essas águas. A construção do Mishkan poderia ser assim, mas nós já estávamos envolvidos demais no empreendimento divino, nós estávamos próximos demais do Criador, do Todo-Poderoso, que não tinha mais volta. Nós teríamos que nos envolver as nossas mãos naquele empreendimento, naquele trabalho, nossas riquezas, o nosso conhecimento. Hashem quer tudo o que nós temos para oferecer, não apenas o seu dinheiro, não apenas o seu conhecimento. Olha, eu só vou na sinagoga para ensinar, senão eu não vou. Eu só vou na sinagoga para cozinhar, senão eu não, para que eu vou lá? Se não for apenas para... Ele quer tudo de você, tudo que você tem para oferecer. Mas tudo isso vai para Deus? Não! Tudo isso volta para você e para a sua família. Tudo isso volta para a sua comunidade. A comunidade, ela precisa de tudo. Ela precisa da sua reza, ela precisa da sua mão de obra para realizar as festividades. Ela precisa da sua capacidade de ensinar, de falar, de cantar, entoar as melodias. E com isso nós passamos a entender justamente a importância do indivíduo na composição comunitária. Mas você como indivíduo, continua sendo indivíduo, com a sua forma de ver o mundo, com a sua cultura, com as suas capacidades. Mas quando nós juntamos a capacidade de Juan Pablo, de Shaul, com as capacidades de Yaakov, com as capacidades de Moshe, de Arão, nós nos tornamos imbatíveis. Nós somos capazes de feitos extraordinários. Nós podemos construir o maior prédio no melhor bairro da cidade de Curitiba. Nós podemos ter escolas judaicas para os nossos filhos. Nós podemos ter um hospital. Nós podemos ter um Estado, assim como o Estado de Israel. Ele tem o seu próprio país, ele tem o seu próprio exército. Ele exporta tecnologia para as demais nações. Então, como indivíduo, nós temos nossa importância, mas
Nós somos um. É você e sua casa. Mas para os empreendimentos mais sagrados, nós precisamos nos tornarmos comunidade. Somente em forma comunitária nós conseguimos fazer o inimaginável, né? Aí os sábios nos dizem aqui, primeiramente, todo judeu é parte da realidade coletiva do seu povo, cuja existência é necessária, veja. Todo judeu é parte e toda a existência é necessária. Então, é necessário você existir, mas não é tão importante como um. Para que se concretizem os propósitos de Deus na terra. Consequentemente, por ser membro desse coletivo, nenhum judeu se encontra em posição elevada demais ou baixa demais. Quando você está vivendo em comunidade, se o todo for forte, você é forte. Se o todo for fraco, você é fraco. Se a comunidade for uma comunidade tola, você também é tolo. Agora, se a comunidade for uma comunidade rica, coesa, você também o será. Nós somos um reflexo. Em segundo lugar, cada judeu é essencial para a comunidade, assim como cada detalhe do tabernáculo era essencial para o seu funcionamento. Então, nem todos precisam cantar, nem todos precisam saber rezar, nem todos precisam saber falar no microfone, falar com as câmeras, mas cada um coloca à disposição as suas habilidades, a sua própria existência. Se você é bom em cuidar da porta, então seja o melhor porteiro. Seja simpático, receba as pessoas. Se você é melhor cozinheiro, então seja a melhor cozinheira. Traga a ralá mais bonita. Eu sou bom em contar piadas, então seja o melhor. Deixe todo mundo contente na sinagoga. Faça as pessoas rirem. Mas faça alguma coisa. Essa identidade singular só se afirma verdadeiramente quando nos identificamos com o povo judeu em sua totalidade, do mesmo modo que os componentes individuais do tabernáculo só começaram a operar quando a estrutura inteira for erguida. Então nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas aqui. É bom esse número de pessoas que nós temos? Mas nós precisamos de mais. Quanto mais pessoas, mais forte nós nos tornaremos. Como comunidade. O Mishkan só foi possível de ser construído porque as pessoas todas participaram. Não eram 30 e nem 40, era mais de 2 milhões de pessoas, de cidadãos judeus. Alguém quer fazer um comentário? O Jacob tinha pedido? Por gentileza, e aí nós vamos finalizando. Ok, vai lá, Jacob, e aí Pode falar. Quando estava sendo abordado o assunto da questão da necessidade de cada um, né, da utilidade, né, a gente entende nessa paraxá que cada um é necessário para Deus. Então, a partir do momento que a gente toma consciência que a gente tem tudo de melhor para oferecer, então a gente tem que se dedicar, né? Não é só a questão de cumprir com as obrigações, mas poder contribuir. Porque quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano com o objetivo de
ser cooperador de criar um mundo a cada dia. Então, o mundo de hoje que nós vivemos, ele está sendo criado todo dia e a gente faz parte, a gente tem esse papel de colaborar com a criação. Então, quando Deus nos criou, Deus nos deu a capacidade de criar coisas. Então, quando a gente cria coisas, a gente colabora com a criação desse mundo e de criar um mundo melhor. É esse comentário que eu tinha para fazer. Muito bem. Nós devemos ser voluntariosos. Nós temos que nos oferecer para o empreendimento sagrado. E não esperar, não ser pego a laço pelo rabino. Não, você tem essa habilidade, você vai fazer. Não. Se voluntarie. Olha, eu estou à disposição sinagogal, eu estou à disposição comunitária, eu tenho essa e essa. Quando você chegar numa comunidade, na formação comunitária, já leva os seus predicados. Olha, eu sei fazer isso, a minha formação é tal, e estou à disposição para isso, em tais dias da semana, quando precisarem. Pode, Gabriel. Shabbat Shalom a todos. O comentário que eu queria fazer é um comentário dos sábios que diz que o tabernáculo ele era apenas um símbolo para a verdadeira habitação da Shekhinah, que é o coração de cada judeu. Aí fica a indagação como fazer o coração de um judeu se tornar a presença, a morada de Deus, né? O lugar da habitação da Shekhinah, cumprindo Torá e Mitzvot. Né? Você cumprindo, não só cumprindo, mas cumprindo com alegria, porque é uma mitzvah, né? Então, você cumprindo a Torá, a Mitzvot, a observância dos mandamentos, você consegue fazer com que a Shekhinah habite dentro do coração de cada judeu. Então, nós não temos o tabernáculo, não temos o Beit HaMikdash, mas a Shekhinah, ela ainda está presente no coração de cada judeu piedoso, que cuida em cumprir os mandamentos. Eu tenho também algumas colocações sobre o tabernáculo. Como resultado do serviço realizado da maneira como Deus prescreveu, o povo de Israel recebia proteção celestial contra qualquer inimigo. Ou seja, quando o povo de Israel fazia o serviço religioso no Mishkan e no Beit HaMikdash e cumpriam os mandamentos e faziam isso de maneira correta, eles eram protegidos de qualquer inimigo, de qualquer ameaça iminente, entendeu? Isso era a garantia de autopreservação do povo. Tanto é que quando o povo pecava e se desviava, grandes tragédias aconteciam quando o povo, mas sempre quando o povo fazia o serviço divino da maneira certa, com alegria, eles sempre eram protegidos. Uma segunda colocação que tem aqui é que o tabernáculo era fonte de inspiração espiritual. Cada judeu que frequentasse o tabernáculo e o Beit HaMikdash era estimulado a incrementar a observância de Torá e Mitzvot. O santuário e o templo eram permeados por uma atmosfera de temor a Deus e observando os Kohanim realizarem diligentemente o serviço. O povo judeu era motivado a aprimorar sua espiritualidade. E a terceira colocação é que a nação inteira testemunhava constantemente milagres óbvios no tabernáculo e no Beit HaMikdash. Esses fenômenos sobrenaturais demonstravam-lhes o grande amor de Deus com seu povo, que era como a relação de um pai com um filho. Então, isso se restringia ao Mishkan e ao Beit HaMikdash. Então, eles observavam grandes milagres, coisas sobrenaturais. E isso fortalecia a fé do povo. Então, esse era o meu comentário. Cada judeu é essencial para a sua comunidade. Cada judeu, cada indivíduo tem a sua importância comunitária. Agora, não se coloque na posição de vítima, não se coloque na posição de isento. Eu não me envolvo, eu não participo, eu apenas existo. Não, você será deixado de fora. Yohanan. Apenas 3 coisas que fica muito forte dessa paraxá. A questão da observação e santificação do Shabat que devemos levar a sério. Segunda coisa, eles ofereceram voluntariamente. Você dá o seu macer, o seu dízimo, a sua sedacá. Na quinta-feira, por exemplo, você reúne aqui a mão amiga. E eu falo, e os braços amigos, quer dizer, pessoas que se oferecem para fazer a sopa. E outros para distribuir. Até ciclistas, que não tem nada a ver com a nossa comunidade, vêm aqui pegar as marremitas e distribuir. E uma terceira coisa é que o Eterno capacita. Assim como aqui esses 2 homens foram capacitados
e as mulheres também foram capacitadas, devemos de nos expor ao Eterno para que Ele nos capacite. Muitas vezes você se sente vítima, como disse o nosso Moré, não, eu não sei nada, não tenho nada, eu não tenho o que fazer, não sei ler, não sei isso, aquilo, mas se você se coloca à disposição do Eterno, Ele vai te usar. Você sabia que ia ser razão? Não? Você sabia que você ia ser razão? O colegão aqui comentou primeira vez no Miniar, está vendo? Já está começando a comentar. O nosso Moré está ali ensinando, quer dizer, ninguém nasceu sabendo, o Eterno capacita. Então, que possamos ter essa consciência. A comunidade, ela não é feita apenas de 2 ou 3 pessoas, ela é feita de todos. Então, Pêssar se aproxima, Pêssar está chegando, as celebrações vão acontecer aqui na sinagoga Anusim Brasil, tanto para quem está aqui, quanto para você que nos acompanha, e Pêssar será um momento de nós nos envolvermos em coletividade com justamente a produção deste grande evento, desta grande festividade que caberá a nós organizarmos. Nós temos grandes dificuldades, faltam pessoas, muitas vezes parece que somente o Shemuel, a esposa, Juan Pablo fazem parte comunitária, porque nós precisamos de voluntários para realizarmos as festas. Se todos participarem, nós conseguimos fazer algo grandioso. Mas não permita parecer que você não é parte da comunidade. Faça todos lembrarem, eu faço parte, eu estou aqui. Então, que nós, às vezes a gente parece ser chato, desagradável, né, determinadas cobranças, mas nós podemos fazer. Se todos fizerem, não fica pesado para ninguém. A Torá, ela destacou essas 2 pessoas, mas existiu uma equipe gigantesca trabalhando junto com essas pessoas. Essas 2 pessoas eram os supervisores, aqueles que orientariam os demais para o que deveria ter sido feito. Mas muitos qualificados participaram. Eu acredito que todos nós temos nossas qualificações e capacidades, e todos nós podemos ser parte ativa nesse empreendimento. Hoje, qual é o nosso empreendimento? Qual é o nosso Mishkan? É essa casa, é esta sinagoga. Então é aqui que nós devemos colocar os nossos esforços, não só espirituais, mas também físicos, monetários, nossas capacidades intelectuais. Nós temos uma TV Anusim que precisa de conteúdo, precisa de produção de conteúdo, precisa ensinar. Se você tem a capacidade, se você é um professor, participe, colabore. Se você não é, existem muitas outras áreas. Observe a sinagoga, veja o que está faltando na sinagoga. Esses dias faltava um saleiro. Numa bruta sinagoga, como diz uma senhora, né? Numa baita sinagoga como esta, não tinha um saleiro para colocar o sal na ralá. Mas é porque não tem dinheiro, porque a comunidade está falida? Não. É porque ninguém viu. As pessoas não veem. Tem uma lâmpada queimada. Quem é que para olhar a lâmpada queimada da sinagoga? Então nós temos que... Qual é a sua habilidade? No que você é bom? E ajude no que você é bom. Então é isso. A realidade, ela pertence somente a nós, não aos anjos, não a entidades, ela pertence a nós, e nós fazemos dela uma realidade positiva ou negativa. Então, que isso sirva para nos elevar, tudo que nós temos aqui dentro, que sirva para a nossa elevação. Desde coisas grandes a coisas pequenas. Está faltando um saleiro? Vou levar um saleiro para a sinagoga. Está faltando uma bandeja, está faltando um copo.
Isso são coisas pequenas, muito pequenas. Mas que, às vezes, a questão não é dinheiro. Tem coisas que é, mas tem coisas que não é dinheiro, é boa vontade. As lixeiras estão quebradas. Ou tem lixo no chão. Tem indivíduo que passa e faz de conta que não viu. Tem um papel de bala no chão. Cate o papel de bala e coloque no lixo. Então são coisas mínimas. A riqueza está nos detalhes. Se aqui tem 50 lâmpadas, se tem uma queimada, a riqueza está nos detalhes. Por que aquela está queimada? Então, vamos observar e tornar dessa a nossa casa. Mas tenha isso como a sua casa. Mas também tenha em mente que Deus habita aqui. A espiritualidade, a energia divina, ela está entre nós. Mas ela não está na bagunça. Ela está na organização, ela está nos detalhes, na riqueza, naquilo que é bonito, naquilo que é nobre. Como que nós podemos tornar essa casa nobre? Então, a partir daí, nós estaremos no caminho que os nossos antepassados tiveram. Agradeço a vocês que estiveram conosco, que estiveram comentando, que estiveram presentes aqui. Esse serviço não seria possível, ele não é possível sem a presença de 10 homens. Então, aquele que foi o 10º homem hoje, ele está levando uma bênção especial. Se você foi o 10º a chegar para completar o Minyan, você sai daqui hoje com uma bênção especial, que vai abrir as portas dos céus para a sua vida. Nós só podemos tirar essa Torá da arca na presença de 10 homens. Então, olha, eu só estou indo para completar o Minyan, você já está sendo abençoado. Se você fizer mais que isso, você será mais abençoado ainda.